Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer mais uma vez da parte de Deus bênção para a sua vida, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Quero reforçar você aquele pedido, que possa estar deixando o seu like. Se você nunca comentou no canal, comente no canal aí se tem sido bênção para você essas mensagens. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificação de cada vídeo. Continue espalhando esse link, esse canal, com o maior número de pessoas. Estamos aqui para mais um alimento diário, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos refletir no livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 25. Marcos, capítulo 5, verso 25, diz assim em diante: certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada tinha lhe trago proveito, antes estava indo de mal a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, sentiu seu corpo estar já curada daquele mal. Nós temos aqui nesse capítulo 5, a partir do verso de número 25, onde a Bíblia fala que uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, uma doença daquela época que fazia com que ela ficasse até separada das pessoas, essa mulher ela vai tocar nas vestes de Jesus e essa mulher vai ser curada daquele mal. A Bíblia é interessante porque a Bíblia não relata o nome dessa mulher, a Bíblia não relata quantos anos ela tinha, a Bíblia não relata qual é a cidade que ela morava. A única coisa que a Bíblia relata é o milagre que essa mulher recebeu. Só que o interessante disso é que, antes desse milagre acontecer, essa mulher vai tomar algumas atitudes que vai fazer com que esse milagre pudesse ser gerado. E isso é importante para mim e para você, porque existem atitudes minha e sua que pode fazer com que o milagre seja gerado na minha e na sua vida. Esse milagre não aconteceu por acaso. Esse milagre aconteceu porque aconteceu algumas atitudes dessa mulher. E é isso que nós vamos refletir nesse dia. O texto diz assim, olha, capítulo 5 de Marcos, verso 27, diz assim, olha, ouvindo falar de Jesus. Então a Bíblia diz que essa mulher que tinha 12 anos de fluxo de sangue, essa mulher ouviu falar de Jesus. A Bíblia não diz se foi os discípulos que pregaram para ela. A Bíblia não diz se ela ouviu falar de Jesus das multidões naquela época, mas a única coisa que a Bíblia diz é que ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia também não diz o que ela ouviu falar de Jesus. Quando nós vamos ler a história, nesse período, Jesus já estava exercendo o seu ministério. Então, nesse período, Jesus estava curando, libertando, ressuscitando, perdoando, falando do reino do Senhor. Então, nesse período, Jesus estava operando muitos milagres, muitos sinais. Então, essa mulher ouviu falar de Jesus. Talvez ela ouviu falar que Jesus cura, que Jesus ressuscita, que Jesus liberta, que Jesus perdoa, que Jesus transforma. E o interessante é que, quando essa mulher ouviu falar de Jesus, ela acreditou naquilo que ela ouviu falar de Jesus. Isso aqui gera a primeira atitude dessa mulher para que lá na frente ela pudesse alcançar o seu milagre. Aquilo que ela ouviu falar de Jesus, ela acreditou. Nós estamos aqui ouvindo falar de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Talvez você lê a Bíblia, talvez você ouve pregação, talvez você vai na igreja. Ou seja, muitas coisas você tem ouvido falar de Jesus. A pergunta é, será que você tem crido naquilo que você tem ouvido falar de Jesus? Se fala de Jesus que ele cura, será que você crê que ele cura? Se fala que Jesus liberta, será que você tem acreditado que Jesus liberta? Por quê? Porque o primeiro passo dessa mulher, a primeira atitude dessa mulher, ela acreditou naquilo que ela ouviu falar de Jesus. Por quê? Você não pode ser uma pessoa somente ouvinte, você tem que crer naquilo que está sendo dito de Jesus. Nós temos provas bíblicas que Jesus fez, que Jesus operou e Jesus continua fazendo. Só que Deus não quer que eu e você venhamos ser pessoas somente que ouve. Deus quer que você venhamos ouvir, mas Deus quer que também nós venhamos crer como essa mulher acreditou. Ela tinha aquele problema, aquela dificuldade, ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela
acreditou naquilo que ela ouviu. Então talvez você tenha ouvido muitas coisas e nada mudou ainda, porque não é só para ouvir. Deus quer que você acredite. Você está ouvindo falar de Jesus, não de um homem qualquer. Você está ouvindo falar da palavra, não de um livro qualquer. Nós estamos falando de um Cristo verdadeiro, que é poderoso. Mas para que você possamos viver milagres lá na frente, você precisa acreditar naquilo que você tem ouvido falar da parte de Jesus. Então essa mulher, ela tomou atitude. Ao ouvir falar de Jesus, ela acreditou. Segunda coisa importante aí, diz aí, olha, capítulo 5, verso de número 25. Certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada aproveitando, e isto indo de mal a pior. Então nós temos aqui uma mulher que era rica, tinha muito dinheiro, ela usou esse dinheiro para ir à procura de muitos médicos, mas tudo aquilo que ela investiu, seu dinheiro nesses médicos, não trouxe cura para ela. Ela perdeu seu dinheiro todo e ela estava indo de mal a pior. A doença cada dia se agravava. Então nós temos aqui uma mulher que, por um momento, ao perder o dinheiro, ao perder a esperança de tudo aquilo, ela já era uma pessoa desacreditada. Porque ela tentou, não melhorou, perdeu seu dinheiro e agora está indo de mal a pior. Então nós temos uma mulher que por um momento a esperança dela foi embora. Quando ela tinha dinheiro, ela investiu. Gastou o dinheiro todo, nada mudou, a esperança dela padeceu. Mas o interessante do texto é que, quando ela ouve falar de Jesus, a esperança dela é resgatada. Quando ela ouviu falar de Jesus, por mais que ela tinha passado 12 anos de sofrimento, de percas, de ilusão, talvez muitos médicos daquela época, curandeiros daquela época, remédios que ofereceram a ela, que ela depositou esperança e nada aconteceu, a esperança foi embora. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, a esperança dela foi resgatada. Ela acreditou que Jesus poderia operar aquilo que ela precisava. Talvez eu estou diante de homens e mulheres que têm lutado, tentado, mas aquilo não mudou e está indo de mal a pior. A tua esperança foi perdida. Mas eu e você precisamos entender, a palavra que você ouvimos de Jesus, ela tem que gerar em mim e você esperança. Porque não é palavra de homem, é a palavra do Senhor. Não é o nome de homem comum, é o nome do Senhor Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Ao ouvir falar de Jesus, ela creu. Segundo, a esperança dela foi resgatada. Perdeu dinheiro, ficou frustrada com os médicos. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu uma nova esperança. E a palavra de Deus, ela tem um poder de gerar em mim e você esperança. Eu quero profetizar isso na sua vida, porque talvez você é um pai, uma mãe, um homem, uma mulher, que já lutou, já tentou e a esperança foi perdida. Mas eu declaro em nome de Jesus que assim como essa mulher ouviu falar de Jesus, a esperança dela foi resgatada. A tua esperança vai ser resgatada. Você não vai se tornar uma pessoa frustrada, envergonhada, não. A palavra de Deus é a mesma. E a palavra que ela ouviu fez ela voltar a ter esperança. Deus vai trazer esperança para o teu coração novamente. Você vai voltar a acreditar. Então observe que o milagre que essa mulher alcançou teve algumas atitudes dela. Primeiro, o que ela ouviu falar de Jesus fez com que ela acreditasse. Segundo, ao que ela ouviu falar de Jesus, gerou nela uma nova esperança. Terceiro, diz aí, olha, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou em suas vestimentas. Observe que quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu naquilo que ela ouviu falar, a esperança dela foi resgatada e agora ela se levanta, no meio da multidão ultrapassa para tocar nas vestes de Jesus. Ou seja, a palavra que ela ouviu falar de Jesus fez com que ela se levantasse, fez com que ela rompesse aquela barreira, aquela multidão que estava diante dela, e ela foi até Jesus. Se ela continuasse prostrada, ela não iria receber aquele milagre. E a palavra que você tem recebido, ela tem um propósito, fazer você levantar, fazer com que você rompa as multidões, as dificuldades, a barreira que está diante do Senhor e vá até Jesus. A palavra não é para você ficar uma pessoa prostrada. A palavra é para te levantar. A palavra é para te dar força, para que você rompa as multidões, as dificuldades que estão diante de você e vá até Jesus Cristo. Ao ouvir falar de Jesus, essa mulher se levantou, passou no meio das multidões e ela não poderia estar ali, ela tinha que ficar afastada, mas ela rompeu tudo, tocou nas vestes de Jesus, ela foi até Jesus, porque a palavra fez ela levantar.
E você precisa tomar posse da palavra e se levantar, romper essas dificuldades que você está enfrentando e ir até Jesus. E ela diz ainda mais, o texto diz assim, ó, verso 28, porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei sarada. Olha, ao ouvir falar de Jesus, essa mulher também acreditou que ela poderia experimentar do sobrenatural. Ela creu no impossível. Se eu tão somente tocar, eu ficarei sarada, curada deste mal. Porque ela acreditou que Jesus era o Deus do impossível. Jesus tinha o poder de fazer algo sobrenatural na vida dela. Eu e você precisamos voltar a acreditar. Deus é o Deus do impossível. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele opera, Ele salva, Ele perdoa, Ele é um Deus de milagre. Essa mulher experimentou o milagre porque ela acreditou que Ele era o Deus do impossível. Para você viver o sobrenatural de Deus, você tem que crer que Ele é o Deus do impossível. A condição dela era contrária, não era 1 ano, 2 anos, era 12 anos, mas ela creu no Deus do impossível. Talvez você esteja vivendo uma situação que é totalmente contrária, mas é este o momento que Deus quer que você acredite. É esse o momento que Deus quer que você olhe para Jesus e diz, não, eu estou vivendo esse momento difícil, mas Jesus é o Deus impossível. Ele tem o poder de mudar a minha situação. Então essa mulher foi curada deste mal, essa mulher foi liberta dessa doença. Porque quando ela ouviu falar de Jesus, essa mulher acreditou naquilo que ela estava ouvindo. Ao ouvir falar de Jesus, uma esperança foi gerada novamente no coração dela. Ao ouvir falar de Jesus, essa mulher rompeu, se levantou e foi até Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela acreditou que Ele era o Deus do impossível. Se ela apenas tocasse, ela ficava curada. E assim aconteceu com ela. Atitudes que gerou milagre na vida dessa mulher e que pode gerar na minha vida e na sua vida, porque a palavra continua sendo a mesma. Jesus continua sendo o mesmo. E nós precisamos apenas ter a mesma atitude que essa mulher teve. Então eu quero orar para que essa palavra possa te alcançar. Que você possa refletir aquilo que você tem ouvido da parte de Jesus. Quais são as atitudes que você tem tomado? Porque através da tua atitude, você pode experimentar milagres da parte do Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, eu oro, porque nós temos ouvido falar da tua palavra. Assim como essa mulher ouviu falar do teu filho Jesus. Mas aquela palavra, meu Deus amado, não entrou no ouvido e saiu no outro. Aquela palavra entrou no coração, Pai, desta mulher. Ó Deus amado, e ela acreditou naquilo que ela estava ouvindo. Muitas das vezes acreditamos em tantas coisas falsas, mentirosas, e deixamos de acreditar naquilo que é verdadeiro. A tua palavra não é somente para ser ouvida e ser lida. A tua palavra também, meu Deus amado, é para que nós venhamos crer naquilo que nós temos ouvido. Talvez o Senhor tenha falado com esse homem, essa mulher várias vezes, Pai, mas essa pessoa só tem ouvido e não tem acreditado. Que em nome de Jesus essa pessoa possa começar a acreditar, porque é o primeiro passo para que o milagre possa ser gerado na vida desse homem e essa mulher. Ao ouvir falar, Pai amado, do Senhor Jesus, uma esperança foi gerada no coração daquela mulher. Ela já tinha perdido a esperança porque tinha gastado todo o seu dinheiro e estava indo de mal a pior. Talvez esse homem, essa mulher já perdeu a esperança, já tentou, já lutou e nada aconteceu. Mas eu te peço em nome de Jesus, assim como ao ouvir falar do Senhor, uma esperança foi gerada no coração dessa mulher. Eu te peço que o Senhor possa gerar, Pai amado, uma nova esperança no coração desse homem, dessa mulher. Ao ouvir falar do Senhor, Pai amado, essa mulher se levantou e rompeu diante daquelas multidões que estavam ali e tocou no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra possa levantar esse homem, essa mulher, que ele possa romper as barreiras, multidões e a dificuldade e caminhar até o Senhor, Pai. Porque quando nós caminhamos até o Senhor, nós estamos mostrando que nós queremos algo da tua parte, meu Pai. Não adianta ficar prostrado. Temos que nos levantar. Ajuda esse homem, essa mulher a se levantar e ir até o Senhor. E essa mulher também acreditou, Pai. Ela diz, se eu apenas tocar nas tuas vestes, eu ficarei sarada. Porque ela acreditou que tu és o Deus impossível. E nós cremos que tu és o Deus impossível, o Deus de milagre. Não permita, Pai amado, que as situações adversas venham roubar de nós essa certeza. Porque tu não mudou, tu continua o mesmo. Por isso eu te peço, meu Pai amado, em nome de Jesus, assim como essa mulher tomou essas atitudes, que esse homem, essa mulher que está ouvindo falar da tua palavra, está ouvindo falar do Senhor, possa tomar também essas atitudes para que este milagre, que essa pessoa tanto almeja, tanto busca, possa se tornar uma realidade. Eu oro, abençoa essa vida com esta palavra. Te peço, Espírito Santo, ajuda esse homem, essa mulher a ouvir da tua palavra, mas também tomar atitudes para que o milagre dele e dela possa se tornar uma realidade em nome de Jesus. Lembre disso.
ao ouvir falar de Jesus, ela tomou algumas atitudes e gerou um milagre para a vida dela. Que esta palavra possa gerar algumas atitudes na sua vida e Deus possa operar coisas sobrenaturais na tua vida, na tua casa e na tua família, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.